Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Jean Felipe do Aprendiz Moderno. Vamos para mais uma aula sobre Python. Estamos na parte 3 da nossa calculadora de investimentos e nessa aula a gente vai continuar o nosso projetinho. A gente já implementou a lógica para calcular um investimento em um ativo utilizando a biblioteca do Yahoo Finance na parte 1. Vou deixar o link na descrição. Na parte 2, a gente viu como generalizar essa lógica para uma função que calcula dentro de uma carteira de ativos. Então agora eu tenho vários ativos e eu utilizo a lógica que eu implementei anteriormente para calcular vários ativos ao mesmo tempo. Então eu consigo agora calcular minha carteira total com aportes distintos, em intervalos distintos, o que é bem bacana. Então nessa aula a gente vai criar agora visualizações da nossa carteira. Então a gente vai criar essas visualizações e vamos utilizar o Matplotlib, que é uma biblioteca do Python, muito útil para visualizações, E o interessante, pessoal, dessas bibliotecas é que elas são extensas, né? O Pandas, vocês viram, já usei vários métodos do Pandas, o próprio NumPy, que é uma biblioteca numérica, o Matplotlib. Eles são bibliotecas extremamente complexas, com vários métodos já implementados. Então, quanto mais você domina essas bibliotecas, mais você utiliza, melhor você fica em conseguir criar visualizações e criar projetos em Python. Então, são bibliotecas que a gente não se preocupe se você não domina elas de primeira, são coisas que levam anos, às vezes, para dominar. Porém, essa faz parte da nossa jornada aqui no Aprendiz Moderno, que é evoluir vocês do zero até se tornar um analista de dados profissional. E isso é uma jornada que só começa. Ali é só o comecinho e ao longo dos anos você vai aprimorando o seu conhecimento, mesmo utilizando as ferramentas básicas, né, que a gente utiliza, como o Matplotlib, o Pandas. São bibliotecas que, se você pegar uma pessoa que já está trabalhando com Python há 5, 6, 10 anos, essa pessoa já tem muito mais familiaridade com tais bibliotecas. Principalmente se estiver trabalhando com análise de dados. Então, não se preocupe se você não souber todos esses comandos de cabeça. Eu também não sei. Já dei uma aula com alguns macetes sobre como descobrir as informações dentro da documentação muito rápido. Vou deixar o link aqui no card. Então você vai conseguir também, aqui ou aqui, você vai conseguir também descobrir essas informações rapidamente. Não é algo que você precisa memorizar, conforme eu falei. A gente não está fazendo prova. Isso não é uma aula, um curso para quem está na escola. Então, num dia a dia de trabalho, você pode rapidamente abrir o Google e já encontrar essas informações. Então vamos abrir aqui nosso VS Code e vamos lá. Eu tenho a aula 9 aqui, o arquivinho que eu já copiei da aula 8. Eu vou abri-lo aqui, vou até fechar nossos arquivos. E aqui estamos com o nosso notebook da aula 9, que é o mesmo da aula 8. Então eu vou rodando as células aqui para atualizar. Então rodei aqui, ele rodou a primeira célula. Rodar a segunda aqui, onde a gente definiu nossos investimentos, como calcula um ativo. Rodar aqui essa terceira aqui, define a carteira, onde a gente passa uma lista, lembrando que aqui o término, início e término, não precisa ser exatamente igual, tá bom? E aqui, da mesma forma, os aportes, eu coloquei aportes aleatórios e ações aleatórias. Então fica à vontade para trocar aqui. Posso até trocar alguma aqui. É que eu não lembro de cabeça, vamos ver. Então aqui, vamos trocar aqui por Magalu, por exemplo. Uma MGLU3, se não me engano. E vamos investir só R$200 por mês na Magalu entre 2010 e 2020. Talvez acho que distorça um pouco o gráfico, porque eles tiveram um crescimento absurdo. Mas vamos colocar aqui como exemplo. Depois eu posso trocar e voltar na end. Então coloquei aqui, Ctrl Enter de novo para atualizar a variável. Essa é a nossa lógica da carteira. Ctrl Enter. Ela executa a função calcula investimentos para diversos investimentos. E append, né, faz o append, que coloca esses dados um embaixo do outro, num data frame chamado resultado. E aí o resultado vai vir aqui dentro dessa função. Então aqui, se eu chamar de data frame o nosso resultado final, colocar um igual, chamar aqui, ele vai fazer, ele vai calcular tudo isso para nosso data frame. Então vamos criar aqui. Calculou, está calculando os ativos, legal. Pronto, calculou, está tudo dentro do data frame. Não fez o display aqui porque ele pegou todos os resultados e pum, jogou dentro do DF. Legal, vamos criar nova célula aqui e vamos criar nossa função que vai mostrar as visualizações. Eu vou chamar minha colinha aqui. Vamos criar agora a nossa função cria gráficos. Cria gráficos. E o que esse cria gráficos vai receber? Vamos facilitar a nossa vida. Ele vai receber o quê?
o resultado, o DF que a gente já retornou aqui. Vou chamar de resultado, por exemplo, só para vocês lembrarem que é o resultado lá de cima, né? Que é esse resultado aqui, que é nessa estrutura que a gente já mostrou com essas colunas. Então, já vou passar ele direto para essa função. Como sou eu que estou criando o programa, eu já crio uma função que conecta na outra para ficar mais fácil a minha vida, certo? Então, beleza. Vamos utilizar o matplotlib. Então, vamos subir lá para ver se está importado, né? Se não importar, ele não vai funcionar, ó. Está importado aqui. E do matplotlib, eu vou também importar uma outra função diretamente. Matplotlib. Vou importar ticker. Então, eu posso usar from matplotlib, importo ticker. Por que isso? Porque eu já não importo que nem o pandas, importo todo o matplotlib. Porque ele é uma biblioteca bem pesada. Então, eu não preciso importar tudo. Eu importei o pyplot, chamando de PLT, e importei o matplotlib ticker. Poderia ter feito igual aqui, ó, chamado aqui matplotlib ticker. Poderia fazer assim, ó, import matplotlib.ticker as tick, ou t, por exemplo. Poderia, igualzinho. Estou dando só uma outra versão aqui para vocês, quando vocês não querem dar um apelido. Então, dou um Ctrl Enter para rodar de novo essa célula. Agora chamou tudo que eu preciso. Legal, vamos lá. Então, volta aqui na minha função. Temos ticker. Beleza, e como que eu crio plots usando o matplotlib? Vamos abrir lá a documentação e eu vou passar para vocês um método, que é, escrever aqui, ó, no Google, matplotlib subplots. Não é subplot com um S, sem o S, é subplots no plural, que ele vai me passar, ele vai me ajudar a criar plots, que são gráficos, mas no plural. Então, dentro de uma figura, eu crio vários mini gráficos. Essa é a ideia. E por que isso? Porque a gente tem várias informações do nosso resultado, né? A gente tem o valor investido, número de ações, os dividendos, os aportes. Seria legal colocar essas informações numa figura só. Então, subplots é o quê? Eu passo o número de linhas, passo o número de colunas dentro desses subplots, e ele vai me retornar, eu tenho algumas outras variáveis aqui também, e ele me retorna uma figura e os axes, os eixos. Então são 4, né, um array, ou uma sequência, uma lista de eixos. Então aqui está um exemplo. Ó. Então, sempre que tiver dúvida, abre a documentação, vai direto nos exemplos. Ó. Eu recebo uma figura e um eixo dessa função, então essa função me retorna esses dois. Ou aqui eu recebo uma lista de eixos, tá vendo? Posso passar assim. 2 de 2, então 2 de 2 são 4 gráficos, 2 em cima, 2 embaixo. Tá? Eu tenho vários jeitos de receber essa informação, como um array de eixos, que aí tem uma tuple de tuples, né, que é esse caso aqui, ó, né, que é o que a gente vai utilizar, na qual eu passo 2 de 2, então vou ter 4 eixos, AX1, AX2, AX3 e AX4. E esses 4 são os 4 figuras. Então, vamos utilizar esse formato aqui. Voltar lá no meu código, fig, aí eu passo uma tuple, dentro dessa tuple eu vou ter 2 tuples, aí dentro de cada tuple eu vou ter AX1, AX2, na próxima eu vou ter AX3, AX4. Então é uma lista, cada lista tem uma lista com 2 elementos, um aqui e outro aqui, cada elemento tem 2 elementos, então é 2 de 2? Exatamente, então é isso que eu quero. Aí plt.subplots, passo o número de linhas, 2. Número de colunas, 2. Eu vou passar também um argumento chamado figSize, que é o tamanho da figura. Põe igual aqui. Aí eu passo uma tuple, que é a quantidade de pixels no eixo x e y. Então no eixo x 25 e no y 15. Fica a seu critério, né? Quanto maior esse número, maior o tamanho da figura. Então eu recomendo você testar. Aí você pode vir ajustar na mão. 25 e 15 fica bom para minha tela aqui. Vai ficar bom para a gente gravar, tá bom? Então eu criei aqui subplots, pronto. Aí eu tenho meus plots, meus 4 eixos e a figura. Primeiro passo é dar um título nessa figura. Então eu vou criar aqui figura. A figura tem um método chamado subp, não. Tem um método chamado supTitle, que é o título. Aí eu passo uma string, que é o título. Vamos chamar aqui de performance da carteira. Aí eu vou passar um argumento, que é o size, que é o tamanho da fonte. Vou passar 28, que é o número. Quantidade de pixels, 28. E vou passar o peso, o weight, que pode ser light, né, o médio ou bold, é o tipo da fonte. Então eu vou passar bold, que passou no weight, passo bold, e ele vai me retornar a figura com um título. Então retorna figura. Bom, por enquanto vamos fazer isso aqui.
dou um Ctrl Enter, nada acontece porque eu não pedi para acontecer nada. Agora vamos chamar a nossa função, cria gráfico, que a gente acabou de passar, e vamos passar o nosso DF, que é o data frame que a gente tinha criado aqui em cima. Passo o DF, dou um Ctrl Enter, vamos ver o que aconteceu, deu um erro. Ó, fix size não existe. Eu acabei de olhar aqui na minha colinha, não sei se deu para ver aqui. Ó, tem vários, ele deu um erro, ele tentou executar as funções, ele entrou dentro dos métodos. Ó, ele mostra a linha que deu problema aqui, ó. O problema é logo nessa linha. Aí dentro dessa linha ele foi chamando outras funções e chegou no momento que ele falou, pô, peraí, não existe esse fig size. Esse argumento não existe, então eu vou voltar lá e trocar, porque não é assim, é fig size assim. Então, atualizei e agora eu vou tentar rodar de novo. E aqui deu erro de novo porque é 2 de 2. Não sei porque eu coloquei 3. Agora vamos ver se roda. Pronto, rodou. Minha figura aqui, ó. Performance da carteira, que é o título, certo? E 4 gráficos, que não tem nada escrito porque eu não pedi para escrever nada no AX1, AX2, AX3, AX4. Agora vamos programar os plots lá. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? O primeiro é criar as pivot tables. E por que eu crio umas pivot tables? Vamos apagar isso aqui que a gente já testou. Essa parte está funcionando. Sempre bom testando em partes, tá? Vocês vão ver que eu estou sempre testando em partes. Eu sei que poderia ter escrito toda a função de uma vez e é executado. E esse é um erro básico que os iniciantes cometem. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso mais pra frente. Então aqui eu estou executando passo por passo, tá bom? Então, a figura tá rodando? Tá legal. Então as primeiras duas linhas estão funcionando. E agora eu preciso criar uma pivot. Então vamos abrir aqui uma célula separada só para ver como a gente manipula esses dados aqui. Né? Eu tenho esse DF, vamos chamar o DF aqui, como que é a cara dele. DF, ó, só para lembrar. Valor investido, porte mensal, total de ações, legal. Então aqui seria legal criar uma pivot que vai mostrar o aporte mensal, por exemplo. Então vamos lá. Vamos criar aqui, ó, pivot aportes. E ela vai ser o quê? DF, ele tem a função pivot table, igual ao pivot table do Excel. Se eu procurar na documentação, ele vai dar vários exemplos de como usa. Então eu vou passar aqui para vocês, mas basicamente eu passo o index dessa pivot, que vai ser a data. Então, eu vou passar a coluna que vai ser o index, é a data. Por que tem data? Da onde vem essa data? Dessa aqui, ó. Essa coluna aqui vai ser nosso index. Legal. Nas colunas da minha pivot, eu vou passar o quê? Eu vou passar o ticker. Então, a coluna ticker vai ser a minha coluna que vai representar as colunas da pivot, que nem arrastar lá a coluna tickers para ser as colunas da pivot. Legal. E os valores? Values. Os valores, o agregado vai ser, vamos chamar aqui de aporte mensal. Cadê o aporte mensal? Aporte mensal, legal. Então, se eu colocar aqui, ó, pivot, não preciso nem criar essa variável, só vou jogar ela aqui, ó, esse resultado para vocês verem o que acontece. Então, quando eu chamo df.executa esse método, olha só a cara que fica. Fica nessa cara aqui, ó. 2010, ó, os aportes mensais de cada uma dos nossos tickers, das nossas ações. Tem esse num aqui significa not a number, não é o número, significa vazio, not a number, vazio. Então, esses valores não existem. Né? Por que será que não puxou esses dados? Se eu for lá dar uma investigada na minha função lá de calcular investimentos, B3SA não existia, essa ação B3SA3 não existia em 2010. Mesma coisa com Magalu. Eles começaram a existir depois, ó, em 2011, maio de 2011. Tá vendo? Então ali não existia. Seria legal dar uma investigada para ver se realmente não existia ação, mas para esse exemplo aqui, para esse projeto, eu não vou ligar muito se os valores estão certinhos ou não, porque é só um simulador, é só de brincadeira, tá bom? Então aqui temos a minha pivot, e aí para plotar ela é bem fácil, eu consigo plotar porque tem uma função de plotagem. Mas antes vamos preencher esse aqui com zeros. Como que eu preencho os not a numbers com zero? Tem um método. Né? Posso concatear métodos? Pode, porque isso aqui fosse a minha pivot igual a isso aqui, eu poderia fazer pivot igual a pivot.fillNA, que é o que? Preencha os vazios, preencha os not a numbers. Aí você abre parênteses e coloca um valor, e ele vai trocar. Eu posso colocar 0, ele vai preencher. Legal. Poderia fazer isso? Então o que é pivot aqui? Pivot é isso aqui de cima, certo? Pivot é igual a tudo isso aqui. Copia isso aqui, cola aqui, ó. Pronto. Paga isso aqui, ó. Pivot, fillNA. Agora se eu rodar, pronto. O not a number virou zeros. Pronto. Agora tá bonitinho, dá pra plotar.
Então essa aqui é a minha pivot de pivot apports, certo? Então, da mesma forma, eu vou colocar isso aqui. Isso aqui eu já testei que funciona, certo? A gente acabou de testar, então eu vou voltar aqui na minha função e colar aqui. Por quê? Porque funciona, eu já sei que já testei. Eu vou fazer a mesma coisa com as outras variáveis. A gente tem 4, né? Opa, colei uma a mais aqui. Pronto. Então vamos plotar aqui os aportes, os dividendos, o valor investido e o dividendo acumulado ao longo dos anos. Quanto de dinheiro eu fui recebendo de dividendo. Se eu não tivesse gastado, quanto teria acumulado de dividendo, tá bom? Então vamos colocar aqui, eu vou acelerar o vídeo para preencher aqui, só vou trocar, a lógica é a mesma, tá bom? Então aqui tenho os aportes, dividendos, valor investido e como calculo os dividendos acumulados. Então se eu fizer aqui, ó, essa pivot aqui específica, vamos colocar aqui. Então aqui tem os dividendos, tá? Legalzinho. Como que eu faço para acumular eles? Bem simples. Chama essa pivot, tem uma função chamada cumSum, cumulative sum, que acumula a soma. Então ela basicamente vai ficar aqui, ó, 0, mais 90. Então aqui, ó, aqui vai ser 0, 0, 90, 90, 90, 90, 90, até somar com o próximo, tá? Vou plotar aqui para vocês verem. Pronto, ó, 0, 0, aí chegou 90. Adiciona os anteriores, todos os anteriores. Aí 832, vai acumulando, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó, 20, aí soma com o próximo, aí foi aqui, aí soma com o próximo, aí vai somando, ó, vai acumulando os valores, tá? Uma soma cumulativa, legal. Isso aqui é o meu pivot. Dividendo acumulado. Vai ser o quê? Essa aqui é tudo isso aqui. O que é isso aqui, ó? Se eu olhar aqui em cima, é dividendos, pivot dividendos. Então, posso substituir aqui para ficar mais legível. Pronto. O que é isso aqui? É pivot dividendos lá de cima, cumSum. Pronto, tem meu dividendo acumulado. Tem as 4 pivots aqui. Bem legal. Então, vou até dar um espaço aqui para ficar você entender os blocos dentro, né, as lógicas dentro da função. Seria até legal pôr um comentário aqui. Pivot tables, por exemplo. Então, legal, a gente já colocou aqui as 4 pivots. Como que a gente faz, então, para plotar? Muito simples. Dentro do Pandas, o Pandas Data Frame, ele tem um método chamado plot, que é muito útil, que por trás ele utiliza o Matplotlib para fazer os plots, então eu não preciso me preocupar em puxar os dados, as células e colocar aqui. Ele já faz isso para mim. Então aqui, ó, eu coloco pivot apports, por exemplo, que é um data frame, certo? Dou um ponto, plot, aí o ponto de novo, aí eu tenho vários tipos de plot que eu posso colocar aqui, o box, o barra, área, histograma, linha e o pie, que é o de pizza. Então eu posso colocar aqui área, por exemplo, aí o primeiro argumento que eu passo é o AX, que é o eixo, aí eu dou um igual, e aí eu passo o valor, né, a variável do AX. Então, vou colocar o AX1 aqui, por exemplo. Né? Eu vou colocar aqui, na verdade, no 2. Vou colocar o AX2 aqui. Então, no segundo plot, ele vai linkar e vai jogar lá o meu plot. Legal. Posso também passar aqui um outro argumento, que é o stacked, que é basicamente as linhas, né, dentro desse gráfico de área, que são aquelas linhas com o preenchimento. Em vez de uma sobrepor a outra, vai ficar uma em cima da outra. Então, eu faço um stack. Então, o meu total é só olhar lá no topinho e eu vou conseguir ver. Então, eu vou colocar o stack como true. Então, ele não vai sobrepor, ele vai colocar uma em cima da outra. Legal. Agora, eu vou fazer o mesmo para os próximos, tá bom? Então, legal. Fiz aqui para os 4. E o dividendos eu coloquei como linha, só para vocês verem a diferença. E o stacked false. Então, vai sobrepor as linhas. Só para ficar um pouquinho diferente para vocês verem. Então, legal. Está pronto aqui a nossa função. Clico aqui no maisinho, vamos chamá-la. Cria gráfico. Né, eu rodei já essa célula. Vou dar um Ctrl Enter aqui para rodar. Cria gráfico e passo os dados, o DF, que vai fazer essas pivots aqui, todo esse resultado. Então aqui, ó, é a primeira que eu chamei aqui de resultado, né? Então def não existe dentro dessa função, tem que ser resultado. Vamos trocar aqui por resultado. Acho que é isso. Pronto. Então resultado aqui. Ou eu troco isso aqui para df ou ponho isso aqui, né, como resultado. Legal. Então vou rodar de novo aqui. E aí o df, ele é do lado de fora aqui, ó, variável df que eu vou passar aqui. E dentro da função, a df vai se tornar resultado. Então, dentro de uma função, eu troco o nome. Então, dentro da função, eu troco o nome. E estou trocando de propósito para vocês perceberem essa troca que acontece frequentemente, tá bom? Resultado aqui é o argumento. Então, aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é igual a chamar resultado igual a isso, tá? Se eu fizer assim, ele vai estar... é a mesma coisa, tá bom? Estou passando o def para dentro de resultado, tá? Eu não ponho aqui, eu não preciso explicitar. Por quê? Porque só tem um argumento e é o primeiro argumento. Tá? Então, posso passar ou não. Vou passar aqui só para ficar explícito. Beleza, agora vamos rodar. Vamos tentar rodar.
Vamos tentar rodar aqui, ó, pronto. Ó, aqui passou alguns. Tivemos aqui um problema aqui, ó, valores da Magalu são positivos e negativos. Não quer dizer que tem algum problema. A gente pode até tentar identificar aqui na linha, ó, no valor investido, teve valor negativo. Então a Magalu, o valor ficou negativo em algum momento, o que torna esse resultado errado. Então, como a Magalu passou por uma oscilação muito grande ao longo dos anos, o investimento se perdeu. Então eu teria que usar isso, atualizar a lógica para valores negativos. Como eu não coloquei, eu vou simplesmente trocar aqui a Magalu por End 3 de novo, só para a gente terminar o exemplo, mas seria legal voltar aqui e fica como exercício a gente olhar lá no cálculo de investimentos, se o valor for negativo, transformá-lo em 0. Então vou rodar de novo aqui o DF, agora eu estou utilizando a End ao invés da Magalu. Então vamos colocar aqui de novo, vamos rodar. Então dessa vez rodou, legal. Então temos aqui os nossos resultados, ó, temos os nossos 4 gráficos. Então temos aqui o nosso resultado, a performance da carteira. Então até legal de ver. Então aqui é o nosso valor investido. Então aqui temos o valor investido. Ó, o eixo aqui ele está em 10 a sexta, então o eixo 1 elevado a 10 elevado a sexta, né? 1 vezes 10 elevado a sexta, que torna complicado aqui de ver o valor. O ticker já está um pouquinho mais fácil. Seria legal pôr isso aqui em valores em reais, né? Para a gente conseguir ter uma visualização melhor. E também trocar essa cor aqui, a gente poderia colocar um estilo um pouquinho melhor. Então vamos alterar aqui rapidamente. Então eu vou subir aqui. E aqui eu vou colocar no Matplotlib, eu tenho uma função style. Então vamos importar aqui também. Então, from Matplotlib, import style. E aí o style eu posso passar um tipo de estilo para o plot. Style.use ggplot. É um dos estilos, recomendo dar uma pesquisada lá na documentação. Matplotlib style, você já vai encontrar lá a documentação. Você vai ver alguns estilos que podemos utilizar. Tá bom? E aqui na nossa função, vamos adicionar agora alguns detalhes, que é o formatador dos eixos. Vamos formatar aqui. Então, vou criar a variável formato, moeda, né? Formato, moeda é igual a ticker, chama a ticker, que é aquela função, aquele método do Matplotlib que eu importei. Aí dentro eu tenho um método chamado str, string method formatter. Abro ele aqui. Aí eu passo o método, passo uma string. Eu vou escrevê-la aqui. rcifrão. Coloco aqui as chaves que cria uma variável. Aí dentro da variável eu pôr x, /0, f. Então, isso aqui é um jeito de formatar valores dentro de um print. Se eu criar aqui uma célula, até pulou duas vezes aqui, vamos criar uma célula aqui. Se eu for imprimir aqui uma variável, vamos criar uma variável aqui, variável igual a 200.0 aqui. Então vou criar 2000 aqui, né? 20.000.0, se eu quiser imprimir a variável, ele vai imprimir como 20.0. Porém aqui eu posso imprimir de outras formas, eu posso fazer assim, criar posso colocar aqui uma fstring, só funciona no Python 3. Eu vou deixar um link na descrição para um post que é muito legal, se você quiser saber mais sobre como funcionam essas fstrings. Mas é bem simples, eu posso pôr aqui um texto que eu quiser, colocar qualquer coisa, e aí eu abro chaves. Dentro das chaves eu posso colocar o valor da variável. Se eu quiser aqui, por exemplo, vírgula.0f, isso significa o quê? Eu quero vírgula após 3 dígitos, ponto 0 significa 0 dígitos depois do ponto, e o f é de número, de numérico, de float. Então se eu fizer isso, ele vai me imprimir o 20.000 agora, sem nenhum valor depois da vírgula. Se eu põe aqui 2, ele imprime com 2 dígitos depois da vírgula. Se eu põe aqui 4, ele imprime com 4 dígitos depois da vírgula, tá bom? E aqui RS pode ser qualquer coisa, poderia ter escrito qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá bom? Então é assim que funciona essa fstring no Python. Aí você coloca aqui, sempre que eu quiser usar uma variável do Python, eu coloco entre chaves. E aí eu uso 2 pontos e eu ponho a formatação dela aqui dentro.
Vou deixar o link na descrição, conforme eu falei, para você, se quiser saber mais sobre formatação. Mas isso aqui, rapidamente você conseguiria encontrar no Google procurando Python Currency Print, né, que é fazer a impressão de uma moeda, né, do valor de moeda, tá bom? Mesma ideia. Então vamos voltar lá. Então aqui coloquei o nosso formatter, vai pôr R-cifrão. R-cifrão poderia ser qualquer coisa, tá vendo? Tá em amarelinho, é uma string, qualquer coisa poderia escrever. Abrir chaves, aí dentro das chaves vai ter uma variável x, e essa variável x eu vou pôr, ela vai ter 2 pontos, vai ter, os 2 pontos aqui indica que é o formato agora. O formato vai ser 3, no terceiro dígito, né? Vai ter a vírgula, e ponto 0 significa nenhum decimal, tá bom? Então esse é o formato moeda que eu vou colocar no meu gráfico. Como que eu coloco? Legal, é bem simples. Chamo aqui a x1 ponto y-axis eixo y ponto set major formatter, esse método, e aí eu vou setar, vou passar o formatter, que é o formato moeda, que é essa variável aqui de cima, formato moeda. Aí eu faço o mesmo para todos os outros. Então aqui, ó, vou passar aqui o 2, 3 e o 4. Pronto. Agora eu posso rodar de novo o gráfico. Ó, as cores já mudaram, como vocês podem ver, ficou um tom mais pastel, que eu usei o style ggplot, que eu coloquei lá em cima, e os valores aqui estão em reais agora está mais fácil de ver. Se eu quiser ampliar essa figura, posso clicar nesse Expand Image aqui, ó. Ele vai abrir a imagem maior aqui, ó, para eu conseguir ver com uma maneira mais fácil. Vou tirar um zoom um pouquinho. Vamos um gráfico por gráfico aqui. Coloquei aqui, né, o meu valor investido, aportes, dividendos e os dividendos acumulados. Seria legal pôr o título nesses gráficos, né? Vamos colocar os títulos rapidamente aqui. Então, para colocar o título é bem simples, é a mesma ideia. Chamo o axis, né, o eixo, né, que é onde vai estar a imagem, que é onde vai estar o plot. No eixo eu passo o método chamado setTitle e aí eu passo o título. Total investido em reais. Pronto, postei os títulos aqui. Agora vamos rodar de novo a figura. Rodando a figura novamente, ó, vou até dar um zoom aqui. Aí tem o total investido em reais, ó. A gente tem aqui de 2010 até 2020. Então a gente consegue ver aqui claramente o nosso patrimônio sendo acumulado ao longo dos anos. Ele bateu em 10 anos R$1 milhão. Então, se eu tivesse investido esses valores ao longo dos anos, eu teria R$1 milhão em outubro de 2020. Qual que é o valor que eu investi? Então aqui está o total aportado por ação. Então aqui é o valor que eu aportei. Então ele começa aqui, né, na casa dos R$1.000. Aqui a legenda está meio que por cima, mas aí ele sobe aqui para 1.400, 1.300 aqui e fica R$1.300 por mês, todos os meses por 10 anos. E por que subiu? Porque ó, esse azulzinho aqui, ele não existia, que é a B3. B3 eu só comecei a investir a partir de maio de 2011 aqui, que ela começou a abrir, ela abriu capital. Então aqui, ó, ele vem investido mil e poucos reais, R$1.000, né? E sobe para 1.300 ao longo de 10 anos. R$1.300 ao longo de 10 anos e retornou R$1 milhão. Mas por quê? Porque aqui tem os dividendos que eu recebi, ó. Então eu fui recebendo dividendos, ó. Teve mês que eu recebi, ó, 3.000 e poucos reais, 3.600 de dividendo aqui, ó, da Ambev. Aqui da Engie chegou a bater R$4.000 de dividendo. Isso aqui nem é o acumulado, tá? É o de cada ação. Se eu acumulasse aqui, que é o que eu coloquei aqui, esse é o dividendo acumulado. Então aqui, ó, de dividendo, olha quanto eu fui recebendo ao longo dos anos. Então aqui só em 2020 eu teria acumulado R$130 mil de dividendos. Só que eu fui reinvestindo esses dividendos. Eu peguei esse dinheiro que caía na conta, né? Teve mês aqui que caiu até R$3.000. Para quem está investindo 1.000, caiu 3.000, 3 vezes o valor do que eu estou no meu aporte. Juntei tudo isso, esse bolo de dinheiro, e fui reinvestindo. E isso ao longo dos anos me retornou um patrimônio milionário. Então após 10 anos, teria R$1 milhão em valor de ações. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. É um projetinho bem bacana. Na próxima e última parte, vamos fazer uma interface gráfica. Vamos implementar um gráfico na qual eu posso interagir com os valores. Porque agora eles estão bem fixos, estáticos, né? Eu tenho que rodar tudo
e mostrar o gráfico. Seria legal ter um aplicativozinho que eu conseguisse trocar as ações e os valores. Então vamos tentar fazer isso na próxima aula. Então era isso que eu queria passar por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.